Amém, amém. Deixa eu remover aqui os comentários para não me distrair. E aí a gente vai começar o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje, nós ainda estamos na sessão 4 da nossa sequência aí da cronologia dos evangelhos. A sessão que trata do período do ministério de Yeshua entre a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste, até a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Essa é a parte 7 da sessão 4, e eu dei o nome dessa parte de O Senhor do Sábado, que é um dos temas que nós vamos estar tratando no estudo de hoje. Esse estudo de hoje ele vai tratar do período que compreende a 22ª semana de ministério do Messias até a 25ª semana de ministério do Messias, dentro dessa perspectiva que nós estamos apresentando aqui, de que o ministério de Yeshua tenha durado 70 semanas. Eu dividi o estudo em 7 eventos. O primeiro evento é a cura de um leproso. Ele está descrito em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Na própria página do Facebook aqui, eu postei uma imagem do estudo de hoje, onde vocês encontram ali a lista com os eventos que eu vou estar tratando e com os textos que se referem a cada evento. Então, para vocês acompanharem o estudo, ou até mesmo para vocês lerem antes da transmissão, eu coloco ali a sequência cronológica que a informação está sendo apresentada na Bíblia, nos Evangelhos. Então, a cura de um leproso é o evento 1, Mateus 8, de 1 a 4, Marcos 1, de 40 a 45 e Lucas 5, de 12 a 16. Evento 2, a cura de um paralítico, Mateus 9, de 2 a 8, Marcos 2, de 1 a 12, Lucas 5, de 17 a 26. Depois o chamado de Mateus, quando Mateus é chamado para fazer parte ali do círculo fechado dos discípulos de Yeshua, que depois vai formar os 12 apóstolos. Mateus 9, de 9 a 14, Marcos 2, de 14 a 22 e Lucas 5, de 27 a 39. Depois, o evento 4 é o evento que eu usei como tema para o estudo de hoje, que é o Senhor do Sábado. Mateus 12, de 1 a 8, Marcos 2, de 23 a 28, Lucas 6, de 1 a 5. Evento 5, Yeshua cura no sábado. Mateus 12, de 9 a 14, Marcos 3, de 1 a 6, Lucas 6, de 6 a 11. Evento 6, Yeshua cura várias pessoas, Mateus 12, de 15 a 21, Marcos 3, de 7 a 12. E aí, para fechar, o evento 7, a escolha dos 12 apóstolos, Marcos 3, de 13 a 19, Lucas 6, de 12 a 16. Então, como nós vimos no estudo passado, Jesus ali no Sermão da Montanha, ele fez uma pregação muito dura, muito pesada, expondo a hipocrisia do sistema religioso que estava dominando Israel, né? Um sistema no qual havia feito com que a lei de Deus ela se tornasse algo pesado, algo cansativo, cheio de regras, cheio de mandamentos, e haviam distorcido a lei de Deus segundo a conveniência deles. Eles se achavam na autoridade de impor a lei que eles julgavam ser necessária, ou a interpretação deles da lei de Deus, e aquilo que eles julgavam que deveria ser modificado na própria lei de Deus, eles acreditavam que eles tinham direito para fazer isso também. Então Yeshua vem, expõe essa hipocrisia e mostra para eles que a palavra de Deus, a lei de Deus é que tem autoridade sobre o povo. E não a palavra de homens, não a doutrina estabelecida por homens que distorce aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E, ao fazer isso, acaba se tornando uma violação da própria lei que determina que, que não se pode acrescentar e nem diminuir da lei que Deus estabeleceu para que o povo andasse nela. Então, nessa ocasião, Yeshua deixou claro que ele não veio para mudar absolutamente nada da lei, nem sequer uma vírgula da lei, nem sequer o menor dos mandamentos da lei, né? E aqueles que fizessem tais coisas, essas pessoas não teriam lugar no reino do Pai, porque ele mesmo seria aqueles que diria para essas pessoas: apartai-vos de mim, vocês que praticam a rejeição da lei, vocês que
O trabalho de vocês produz um relacionamento com Deus fora dos padrões estabelecidos na lei de Deus. E isso a gente tratou já na semana passada. Então o estudo de hoje ele mostra o que acontece após essa situação do Sermão da Montanha. E como nós vamos ver, o que acontece é que a fama de Yeshua continua, né, cada vez mais a se propagar em Israel, porém ele começa a incomodar a liderança religiosa, porque fica claro para eles o seguinte: esse cara não é um dos nossos. Esse cara não veio aqui para poder pregar a mensagem da nossa denominação. Ele, na verdade, está fazendo críticas às nossas convicções, né? E a gente tem que dar um fim nesse cara. A gente tem que acabar com a voz dele, a gente tem que cortar a voz dele porque ele está trazendo problema. Ele está começando a levantar pessoas dentro do nosso grupo que estão nos questionando, que estão questionando a nossa autoridade. E a gente não pode aceitar isso. Isso era o que estava acontecendo ali em Israel, no tempo de Yeshua, e após o Sermão da Montanha isso ficou cada vez mais evidente. E como nós vamos ver hoje, isso fez com que a perseguição a Yeshua se tornasse cada vez mais séria, mais pesada, ao ponto deles começarem já a arquitetar alguma maneira de pegá-lo e justificar que ele fosse morto. Isso aqui já em torno da 22ª semana de ministério do Messias. Como eu comentei na semana passada, o Evangelho de Mateus, ele não apresenta a narrativa das coisas que aconteceram na vida de Yeshua de forma cronológica. Porém, Marcos e Lucas apresentam na forma cronológica. Então, para a gente seguir a linha cronológica dos eventos, nós vamos estar seguindo Marcos e Lucas. Então, se vocês forem aqui na página do Facebook e observarem ali a imagem onde eu faço a divulgação de hoje, vocês vão ver que Mateus, em cada evento que eu enumerei, Mateus ele fica pulando de um capítulo para o outro. Ele vai para o capítulo 12, ele vai para o capítulo 8, ele vai para o capítulo 9. Por quê? Porque os eventos descritos no Evangelho de Mateus, eles estão de uma maneira desordenada, né? Já Marcos e Lucas, você vê que ele vai continuando na sequência certinha. Os versículos dentro do capítulo 1, dentro do capítulo 2, dentro do capítulo 3 e assim por diante. Então, a régua que nós estamos usando como linha do tempo para a gente colocar as coisas no local certo está sendo Marcos e Lucas, e aí a gente tem que pegar Mateus em outras passagens que não estão em ordem cronológica e encaixar dentro da linha cronológica que principalmente Lucas afirma lá no início do Evangelho que a intenção dele era apresentar tudo em ordem cronológica. Eu acredito que o estudo de hoje não vai ser tão longo como os outros, mas eu acho que isso é perca de tempo falar, porque sempre é. Minha esposa já olhou para mim com a cara assim, né? Ai, ai. Mas eu acho que não vai ser tão longo quanto os outros. Não, com certeza não será tão pesado quanto os outros em termos de informação. Mas tem muita coisa aqui para ler. Eu não vou ler tudo. Eu vou me concentrar apenas nas passagens mais importantes. Mas se vocês querem compreender as escrituras dentro da linha cronológica, eu recomendo que vocês vão lá, leiam os textos e vão conseguindo identificar, realmente isso aqui se encaixa perfeitamente com isso. E vocês vão conseguir ver que realmente faz sentido essa cronologia que a gente está apresentando. Então vamos começar aí. O primeiro evento é a cura de um leproso. Nós vamos estar lendo Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. E o texto nos diz o seguinte: aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. Por que ele advertiu severamente? Porque ele não queria publicidade. Ele sabia que as pessoas já estavam tentando alguma maneira de encontrá-lo para matá-lo, para persegui-lo, e ele não queria muita publicidade. Então ele falou: olha, não vai ficar falando quem que te curou, não. Não vai ficar falando. Mas ele vira para ele e fala uma coisa. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Ou seja, não fala quem te curou. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho.
Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E todas as partes iam ter com ele. Então, não adiantou nada a recomendação dele, o cara, é lógico, ele foi curado, foi algo extraordinário. Ele começou a divulgar para todo mundo, e isso começou a gerar o problema que Yeshua imaginava. Olha, eu vou chegar na cidade, todo mundo vai estar me esperando, isso vai atrair aqueles que não gostam de mim, e é melhor eu ficar um pouco mais afastado. O que chama atenção a gente aqui nessa passagem são alguns aspectos que a gente deve que a gente deve analisar aqui. A primeira coisa é que, logo após ele fazer o Sermão da Montanha, onde ele enfatiza a importância das menores, das mais insignificantes leis da aliança que Deus fez com Israel, né, que nem mesmo uma vírgula ou um tio da lei seria ignorado, seria omitido, seria esquecido, ele encontra então esse leproso e ele manda que esse leproso obedeça ao mandamento de Deus, né? Só que, quando a gente vê esse texto dentro da perspectiva da visão teológica cristã, fundamentada na doutrina dos pais, dos chamados pais da igreja, né, que desenvolveram uma doutrina completamente anti-Israel e anti-lei de Deus, eles veem algo completamente diferente. Ao invés deles olharem para o texto e falar, ué, mas Jesus aqui, ele está mandando o cara obedecer a Moisés. Eles tentam ver no texto algo que contradiz o que Jesus está falando. Isso é um absurdo, mas é assim que a gente leu a Bíblia a vida inteira. Assim que a gente... Quando alguém se deparava com esse texto, a primeira coisa que a pessoa já chamava atenção era o seguinte, mas olha aqui, Jesus ele não estava falando da lei de Deus, ele estava falando da lei de Moisés. Como se a lei de... aquilo que Moisés deu para o povo fosse diferente da lei de Deus. A gente vai tratar disso aqui para frente. E outro aspecto que eles colocam. Jesus mandou ele lá no sacerdote para ele dar testemunho dele. Ou seja, na verdade, Jesus não tinha intenção que esse cara obedecesse à lei, porque a lei já não valia nada para Jesus, né? Infelizmente, essa é a visão que as pessoas têm dentro da igreja. Jesus não estava nem aí para a lei mais. Ele veio para mostrar que a lei não precisa ser observada. Mas então por que ele mandou esse cara fazer isso aqui? Não, ele mandou esse leproso fazer isso para ele dar testemunho para o sacerdote de que Jesus tinha sido curado. Ou seja, é para Jesus aparecer. Não era para a lei ser obedecida. O objetivo final ali era que o nome de Jesus, de quem fez a cura, ficasse em evidência para que o sacerdote crescem nele também. É assim que as pessoas olham para o texto e tentam ver no texto o que não existe no texto. Porque não é isso que está escrito no texto. O texto, na verdade, nos mostra algo completamente diferente. Primeira coisa, quando as pessoas tentam criar essa perspectiva de que a lei de Moisés ela é diferente da lei de Deus, eles fazem isso para tentar depreciar a lei que Deus entregou através de Moisés. Então eles olham para um texto desse e dizem, não, mas Jesus estava falando aqui, vai lá e faz o que Moisés determinou. Não foi Moisés que determinou. Moisés não estabeleceu lei alguma. Na palavra de Deus, na Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, não tem lei estabelecida por Moisés, ou melhor, de Êxodo a Deuteronômio, né, porque é quando Moisés entra em cena. Não existe lei ali estabelecida por Moisés. Moisés foi apenas o instrumento utilizado por Deus para entregar a lei ao povo. Só que, dentro da teologia cristã, tentam criar essa diferença entre lei de Deus e lei de Moisés para virar e falar assim, não, existe uma lei de Deus. Qual que seria a lei de Deus? Os 10 mandamentos menos o quarto. Né? Basicamente é isso que o cristianismo ensina. É 10 menos o quarto, que é a guarda do sábado. Você tem que adorar a Deus. Você não pode ter outros deuses diante de Deus. Você não pode usar o nome de Deus em vão. Você não pode ter imagens de escultura para se curvar diante delas. Aí você pula o... Eu falei aqui na ordem o 2 e o 3 trocado. Mas tudo bem. Mas aí você pula o quarto. Aí você honra o seu pai e a sua mãe. Você não mata, você não adultera, você não mente, você não cobiça a coisa dos outros e tal. Essa é a lei de Deus. Mas aí o resto é a lei de Moisés.
Aquelas coisas de cerimônia, aquelas coisas de santo e profano, aquelas coisas de templo, aquilo ali era coisa de Moisés, não tem nada a ver com Deus. Então, infelizmente, tentam criar esse aspecto que não existe na palavra de Deus. E isso fica muito claro, a gente já falou disso antes, mas vale a pena voltar a tratar disso aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 22, que é quando o povo está ali diante de Deus, Deus entrega os 10 mandamentos, e aí está ali aquele fogo, aquele barulho, trovões, não sei o que, o povo fica morrendo de medo, e aí eles pedem a Deus, Deus, não fale com a gente, fale com Moisés. Fale com Moisés que tudo que você falar para Moisés, nós nos comprometemos a obedecer. Eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 20, 18 a 22. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram-lhe a Moisés, fala tu conosco, e nós ouviremos. E não fale Deus conosco, para que nós não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Então ali, quando ele entrega os 10 mandamentos, e o povo interrompe a Deus e fala, não fale mais com a gente, fale com Moisés, aquilo ali, inclusive o próprio Deus dá aos 10 mandamentos o nome de testemunho. Esses 10 mandamentos é o testemunho de que sou eu que estou falando com vocês. Sou eu. E eles se comprometeram não, o Senhor agora vai falar com Moisés e Moisés vai falar com a gente. Só que, em Êxodo aqui ele está deixando bem claro o seguinte, não é Moisés que está falando. Eu vou passar a mensagem, aí o texto continua, capítulo 24, capítulo 34 de Êxodo e etc., outras situações onde o povo confirma, não, o Moisés ele faz aqui a consagração, ele estabelece a aliança, mas nós vamos ouvir ele, porque nós sabemos que nós não estamos ouvindo ele, nós estamos ouvindo ao Senhor. Só que aí chega, dentro da teologia cristã, eles tentam criar essa divisão entre palavra de Deus e palavra de Moisés, para quê? Para desacreditar parte da lei. Para diminuir, depreciar o valor de parte da lei. E essa depreciação ela não existe. Não existe essa questão de lei de Moisés. Agora, por que Jesus então usa o termo lei de Moisés? Porque, como eu comentei, inclusive, creio eu, no estudo passado, lá em Mateus capítulo 23, os rabinos, o judaísmo, ele se autodeclarava tendo a autoridade de Moisés para poder interpretar a lei, para estabelecer novas leis, para modificar a lei de Deus. Então, Yeshua fala com eles dentro da linguagem deles. Vocês não julgam que Moisés é que tem autoridade de tudo? Então por que vocês não escutam Moisés? Por que vocês não obedecem a Moisés? A gente já leu essa passagem anteriormente, ele vira e fala, é Moisés que deu testemunho de mim. Se vocês realmente acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim. Mas vocês não acreditam em Moisés e vocês não guardam a lei de Moisés. Então, o termo Moisés, de maneira nenhuma, ele quer dar a entender de que existe uma lei que Moisés deu para o povo. Não existe isso. Moisés simplesmente foi um instrumento pelo qual, através de Deus, entregou a lei do povo segundo aquilo que foi acordado entre eles. O Senhor fala com Moisés, Moisés fala conosco, nós sabemos que é o Senhor que está falando e nós vamos obedecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça para que a gente não seja convencido a ver no texto algo que o texto não está falando, é nos livrar dessas armadilhas de interpretação que tentam fazer o texto dizer algo que o texto não disse. O outro argumento é o argumento de que Jesus ele só mandou aquele homem ir até cumprir a lei para que ele pudesse dar testemunho para o sacerdote de Jesus. Só que o próprio texto, ele contradiz isso. Porque Jesus deixa claro com ele. Quer ver? Jesus fala, advertindo-o severamente, duramente, aqui não fala que foi eu. Não cita o meu nome. Não quero que ninguém fique sabendo que foi eu que te curei. Mas peraí, como que o texto logo em seguida fala que ele foi lá
oferecer para dar testemunho a eles? É porque a lei de Deus determina que um leproso, quando é curado, né, e existe lá em Levíticos todo o procedimento que o sacerdote deve ir para poder observar e concluir que aquela pessoa foi curada, ela tem que se apresentar para esse sacerdote, o sacerdote tem que fazer a averiguação, ele então vai oferecer a oferta, o sacrifício pela purificação dele, e ele vai poder ser reintegrado na sociedade. Ele tem que dar testemunho, é da cura dele, que ele não tem mais lepra. Ele não foi lá para poder, eu só estou obedecendo aqui, Jesus só está me mandando obedecer isso, não é porque a lei é importante. É porque eu preciso dar testemunho dele que me curou. E não é, o texto está falando. Não era para ele ter citado o nome de Jesus hora nenhuma. Ele tinha que dar testemunho da cura dele para que ele passasse por todos os requisitos estabelecidos na lei e ele fosse reintegrado à sociedade conforme estabelecido na lei de Deus. Portanto, logo após o Sermão da Montanha, quando Yeshua deixa claro que nenhuma vírgula da lei seria ignorada, ele dá testemunho disso, cumprindo o que a lei determina com relação à cura de um leproso. Simplesmente isso. Isso prova o compromisso dele de andar em obediência à lei de Deus. Mas isso é o tipo de malabarismo hermenêutico que as pessoas tentam fazer, e a gente vai ver em outras passagens aqui a mesma coisa, para poder tentar nos convencer de que Jesus veio fazer algo que o torna completamente um cara contraditório, né? Ele se contradiz, vamos dizer assim. Ele se contradiz constantemente. Uma hora ele fala uma coisa, depois ele faz uma coisa diferente. Ele fala que as escrituras é que dão testemunho dele, mas a vida dele é completamente contrária ao que as escrituras estão falando a respeito dele. Infelizmente eles fazem esse malabarismo e as pessoas, por crerem na liderança, nos líderes religiosos que estão acima deles, eles acabam se deixando enganar por essas pessoas. Mas é muito importante que a gente compreenda o texto dentro do seu contexto para que a gente não seja vítima desse tipo de malabarismo hermenêutico, né? E é importante também a gente compreender o texto dentro da cronologia, porque nos ajuda a entender isso. Gente, mas Jesus tinha acabado de falar sobre esse tema, que é a obediência à lei de Deus, que é a rejeição daqueles que anularem a lei de Deus, que viverem na prática da anomia, da iniquidade. Como que ele logo em seguida poderia fazer algo contrário à lei de Deus? Lógico que não. Aí a gente chega no evento 2, a cura do paralítico. Mateus 9, capítulo 2 a 8, Marcos 2, capítulo 1 a 12 e Lucas 5, versículo 17 a 26. Eu vou deixar essa parte para vocês lerem. Não vou ler nenhum texto dessa parte, porque não tem nada ali. Lógico, é uma passagem importante, é uma passagem onde Yeshua fala até mesmo a respeito da autoridade dele de perdoar pecados, né? Então é uma passagem que tem um aspecto importante, mas dentro da perspectiva da análise que eu estou fazendo dos evangelhos, para que a gente possa compreender a visão de Yeshua, o ponto central do ensinamento de Yeshua, que é a questão da obediência à lei de Deus, ali não tem nenhum fato assim realmente relevante. Ali eles descem aquele episódio onde eles abrem o teto da casa, a casa estava completamente cercada de pessoas, né, querendo ser curadas por ele, e eles chegam ali com aquele paralítico, sobem em cima da casa, descem ele pelo teto da casa, e ele fala, olha, a fé desse pessoal é extraordinária, e ele fala, seus pecados estão perdoados. Aí ele é questionado pelos fariseus, quem que é esse cara? Que blasfêmia é essa? Só Deus que tem poder para perdoar pecados. E ele fala, então você acha que o que é mais fácil? Falar que o pecado dele está perdoado ou mandar ele levantar e andar? E aí ele cura e eles ficam maravilhados, ficam sem fala, né? Quem sou eu para falar alguma coisa diante daquilo que eu acabei de assistir aqui? Então ele simplesmente dá demonstração diante deles de que ele não só tinha poder, mas ele tinha autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo. Aí a gente chega no evento 3, o chamado de Mateus. Mateus 9, 9 a 14, Marcos 2,
14 a 22, Lucas 5, 27 a 39. Segundo a cronologia estabelecida pelo irmão Michael Rood, que é o autor do livro que eu estou usando como base, como pano de fundo aqui para a gente poder estar estudando os evangelhos na ordem cronológica, a conclusão dele é que esse evento aconteceu num dia de lua nova, numa Rosh Hodesh, que, segundo a palavra de Deus, é um dia especial no calendário bíblico. O dia da lua nova era o dia em que se deve, né, tocar o shofar, é um dia de festa, é um dia de celebração, apesar de não ser um sábado, não é um dia de que você não possa fazer trabalho e coisas desse tipo, ele é um dia significativo, era um dia em que as ofertas que eram feitas no templo, elas eram maiores, elas tinham algo especial nelas, então era um dia diferenciado. E aqui a gente vê que Mateus, que provavelmente já estava seguindo Yeshua, né, junto com a multidão, ele então é oficializado como um do grupo fechado, do grupo mais íntimo. Yeshua chama ele e fala para ele, olha, agora você vai me seguir. Então, como a gente viu anteriormente a respeito dos pescadores, que foram chamados por 3 vezes, e só na terceira vez eles se tornaram parte integral do ministério de Yeshua, 24 horas por dia dedicado a segui-lo, né, e ensinar junto com ele, aqui foi a oportunidade, então, de Mateus tomar essa decisão. Abandonar completamente a sua vida secular e se juntar a Yeshua e se tornar parte integral ali do grupo do ministério de Yeshua. O texto nos diz o seguinte, Mateus 5, 27 a 32. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui, quando Mateus ele é escolhido para fazer parte desse grupo, segundo a cronologia estabelecida aqui pelo irmão Michael, ele aproveita aquela oportunidade que era o Rosh Hodesh, um dia de lua nova, ele prepara ali um jantar para celebrar aquele dia junto com várias pessoas, então muita gente vai para a casa dele, e ali tem essa oportunidade, ali onde os escribas, mas o que é isso, esse monte de gente aqui, esses pescadores, esses pobretões, né? A gente viu no estudo passado, a respeito das terminologias que os fariseus usavam como depreciação para aqueles que não se submetiam ao sistema religioso deles, os chamando de louco, os chamando de cabeças vazias, né? Hakar, né? Uma pessoa com a cabeça vazia, burra, coisa desse tipo. E ali eles estão vendo, mas esse cara está aqui, ele está tão famoso, todo mundo admira ele tanto, e ele está rodeado desse bando aqui de gente que não vale nada. E ele fala para ele, olha, eu vim foi justamente para aqueles que aos olhos de vocês não tem valor nenhum, porque eles é que estão precisando de médico, né? Vocês são justos demais, vocês são sãos demais, vocês não querem dar ouvidos. Aí a gente chega no evento 4, o Senhor do Sábado, que é o evento que nós temos aqui como a base, né, o título aqui do nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28, Lucas capítulo 6, versículo 1 a 5. Eu tenho que admitir que essa passagem que trata do episódio em que Yeshua estava caminhando pelo campo e ele para poder colher, para pegar algumas espigas para poder comer, para mim é o texto mais complicado do Novo Testamento. Pra gente, do Novo Testamento não, talvez do Novo Testamento até, mas com certeza o texto mais complicado dos evangelhos. Não é fácil entender, não vou tentar dar a impressão aqui de que é facílimo, é simples, é óbvio, não é óbvio. A maneira como o texto é apresentado na versão em grego do Evangelho é complicada. Não tive a oportunidade de analisar
né, dentro da perspectiva do Evangelho de Mateus em hebraico, mas não é algo fácil de compreender. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a perspectiva que eu vejo de tudo que está acontecendo aqui e que é coerente com tudo aquilo que veio acontecendo até então, com tudo aquilo que Yeshua tem ensinado até então. Porque eu não posso ver Yeshua durante 22, 23, 24 semanas, se eu não me engano, aqui já estava na semana 24 de ministério dele, ensinando a sua obediência à lei de Deus, a sua submissão à lei de Deus, o fato de que ele veio cumprir aquilo que foi profetizado, que é trazer o povo de Israel de volta para a aliança. E aí, durante 25 semanas, ele dando ênfase de que ele não vai mudar uma vírgula da lei, de que aqueles que viverem na prática da transgressão da lei não terão lugar no reino de Deus. Mesmo esses tendo manifestado poder e sinais e maravilhas, eles serão rejeitados. E aí, de repente, ele vira e fala assim, eu não tenho que obedecer nada, para mim isso não significa nada. É completamente incoerente. Então, às vezes, nós vamos nos deparar com passagens bíblicas que nós não temos resposta absoluta para ela. Só que nós vamos ver a totalidade do contexto. Dentro da totalidade do contexto, o que isso me leva a crer? Me leva a crer nisso. Eu não posso ignorar o todo por causa de um texto. Talvez eu tenha que ignorar um texto que eu não tenho uma resposta adequada para ele por causa do todo. Aí é compreensível, não, beleza, mas tudo aqui está me falando isso. Esse texto parece contradizer. Beleza, eu vou aguardar no dia que nós tivermos conhecimento pleno de tudo, porque nós ainda não temos. A palavra de Deus fala claramente, o apóstolo Paulo mesmo, que nós conhecemos em parte. Então eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que eu sei absolutamente tudo. Só que eu tenho que ser coerente com aquilo que a visão ampla, de forma geral, me mostra. E não permitir que um texto que contradiz 300 outros que me dizem algo diferente, não, mas esse aqui falou o contrário, eu vou me apegar a esse aqui. Infelizmente, a gente cresceu em um sistema religioso que age dessa maneira. Eles vão lá no texto de Paulo, ignoram o testemunho do próprio Paulo, em Atos 21, onde ele fala que ele vivia segundo a lei, que ele nunca pregou contra a lei, que ele nunca pregou contra a circuncisão, eles jogam Atos 21 no lixo e vão lá nas cartas de Paulo para poder pegar um texto fora de contexto, que não está falando algo claro, óbvio, e virem para assim, não, mas Paulo está falando aqui que você não pode circuncidar, porque se você circuncidar, você caiu da graça. Mas peraí, aqui ele está falando algo que realmente é estranho. É difícil de entender. Ele está falando aqui que se o cara deixasse circuncidar, ele caiu da graça. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos tentar analisar o contexto? Não, não vamos analisar o contexto. Vamos analisar isso aqui. Ele falou que se você for circuncidar, se você se deixar circuncidar, você vai cair da graça. E aí eles ignoram, por causa de um texto confuso, que o próprio Pedro fala, que Paulo escreve de uma maneira que é difícil de entender, eles jogam no lixo algo explícito, no qual ele vai lá no templo, ele faz um voto de nazireu, ele oferece sacrifício para cumprir aquele voto, ele passa pela purificação do batismo, né, o batismo de purificação para poder ir ao templo, ele rapa a sua cabeça, para que ele dê testemunho de que ele nunca pregou contra isso, essa parte aí ninguém vê, ignoram. Então, a gente não pode agir assim. A gente pega aquilo que está explícito, que está claro, que tem vários textos que confirmam, que comprovam que aquela é a interpretação correta, para que a gente use aquilo para esclarecer algum outro texto que a coisa está meio obscura. E essa é a situação que a gente se encontra aqui nessa passagem de Jesus andando pelo campo. Não é uma coisa fácil de se compreender. Eu vou apresentar para vocês a minha visão, mas de maneira nenhuma eu tenho a pretensão de bater o prego aqui e falar, é assim, pronto, acabou, essa é a resposta e pronto, acabou. Porque eu não acho que é. É uma situação realmente meio confusa aqui. Inclusive, eu quero fazer questão de ler com vocês os 3 evangelhos, a maneira que está sendo narrado em cada evangelho, antes da gente tentar entender o que Jesus falou aqui nessa passagem. Então, o primeiro é Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8. O texto diz o seguinte: naquele tempo passou Jesus pelas searas,
em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Não condenarieis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Esse aqui é um texto chave utilizado por todo mundo para virar e falar assim: eu não preciso guardar o sábado porque Jesus é o Senhor do sábado. Né? Quem nunca escutou isso? Quem guarda o sábado e nunca se deparou com alguém utilizando esse texto para falar: mas Jesus é o Senhor do sábado e nós não temos que guardar o sábado? O texto parece que dá a entender isso? Parece. Eu admito, parece. Mas vamos continuar lendo. Marcos 2, versículo 23 a 28. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Novamente, uma passagem que é utilizada, né? O sábado foi feito para nós, e não nós para o sábado. Então eu não tenho que guardar o sábado. É isso que Jesus está dizendo aqui, segundo a ideia geral cristã. Lucas 6, versículo 1 a 5. E aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos. Então ele ia pegando ali as espigas ali e esfarelando ali para tirar os baguinhos ali de trigo, sei lá o que eles estavam comendo lá. Vamos falar uma coisa dentro da realidade brasileira. Milho, vamos supor que eles estão pegando milho. Pegando milho e debulhando ele lá, arrancando lá os baguinhos de milho e para poder comer. Né? Estavam fazendo isso. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então eles contam a mesma coisa com algumas diferenças. Né? Lá em Mateus, ele fala a diferença principal em Mateus. Vocês têm que aprender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. E não condenem os inocentes. Opa, isso aqui já deveria ser um alerta. Não condenem os inocentes. Então Jesus está deixando claro para eles ali, olha, não traz condenação para quem não fez nada de errado. Isso aqui, mas as pessoas, quando olhem isso aqui, na cabeça delas, e realmente o texto é confuso, na cabeça delas o que elas veem é o seguinte: Jesus estava profanando o sábado, ele deu exemplo de outras profanações, Davi profanou o templo lá, comendo o pão que não podia comer, os sacerdotes profanam o sábado fazendo trabalho no templo, ou seja, ele está virando e falando: olha, eles profanam lá, eu profano aqui porque eu sou o dono do sábado e pronto, acabou, cala a boca, vai embora. A interpretação é essa. E aí a conclusão é: se Jesus fez isso e eu sou discípulo de Jesus, o sábado para mim não tem mais valor nenhum, acabou.
Então, 3 semanas, 2 semanas antes, ele fala que nenhuma vírgula da lei vai mudar. 3 semanas depois, ele está ignorando o mandamento que é mais repetido na história durante todo o Velho Testamento e que é um sinal estabelecido por Deus como uma aliança, o sinal da aliança, o sinal de que Jeová é o Deus que santifica Israel, que é a guarda do sábado. É completamente contraditório, não faz sentido algum. Como que ele poderia falar uma coisa lá e aqui fazer outra coisa? Não faz sentido. Mas as pessoas, normalmente, elas não buscam ter sentido. Né? Eu admito que dentro da igreja eu não estava preocupado em fazer sentido. Eu acreditava no que me contavam. Afinal de contas, o cara foi lá para o seminário, ficou tantos anos lá para virar pastor, depois fez um mestrado, tem o outro que fez doutorado e escreveu livros, e eu vou ler e pronto, acabou. Eu não vou questionar eles. Mas quando a gente começa a usar o nosso próprio pensamento, e cada pessoa é capaz de fazer isso, não precisa ser uma pessoa altamente esclarecida intelectualmente e educacionalmente para poder conseguir ver que existe uma contradição. Se eu não vim mudar a lei, por que depois eu estou acabando com o sábado aqui? Por que eu estou falando que o sábado, que eu posso transgredir o sábado porque eu sou o dono dele? Porque eu sou o senhor dele? Não faz sentido. E aí, quando não faz sentido, a gente tem que buscar respostas. Né? Então, para a gente poder tentar entender isso, primeiro vamos fazer uma análise aqui das referências que Yeshua utilizou para justificar o que ele estava fazendo. Primeira coisa, a questão dos sacerdotes. Números 28, versículo 9 e 10. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, o que o texto está dizendo aqui é que nos sábados o sacerdote continuava trabalhando normalmente. Na verdade, ele fazia serviço extra no sábado. Né? Eles tinham que fazer um sacrifício além do sacrifício que eles faziam normalmente durante a semana. E o trabalho que eles exerciam não era imputado como transgressão. Por quê? Porque a própria lei que mandou eles fazerem aquilo ali. Ou seja, é uma exceção dentro da questão do sábado. Era um direito do sacerdote. Né? Mais do que um direito, era uma obrigação do sacerdote, no dia de sábado, fazer aquilo ali. Então, não tem nada de... não existe transgressão ali. Aí a gente vai na questão dos pães. Levíticos 24, versículos 5 e 9. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. E cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Abraão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então o que acontece? Aqueles pães vão ficar ali, e quando aquele pão é removido, aquele pão, o sacerdote pode comer dele. Ele é algo santo. Quando as pessoas levavam as ofertas ao templo, levavam os dízimos dela ao templo, ou levavam os sacrifícios dela ao templo por algum motivo, no momento em que aquilo ali é oferecido, aquilo ali passa a ser santo. A pessoa que ela está em um estado de impureza, por exemplo, ela não pode comer daquilo ali. Só que quem oferece o sacrifício, parte daquele sacrifício pertence ao sacerdote, é o sustento dele. Né? Lá na lei existem as partes específicas, né? Eu não lembro aqui de cabeça, mas vamos supor, o peito, sei lá, a coxa, né? Você vai tirar, isso aqui é para o sacerdote. Então o cara chegava ali com o animal, matavam aquele animal, olha, a coxa separa, isso aqui vai para o sacerdote. Essa aqui vai ser queimada no altar, essa aqui, a pessoa que está oferecendo, vai participar do banquete. E ela vai comer do que é sagrado. Então não quer dizer que porque alguma coisa é sagrada, que o cidadão comum
ele não possa comer dela. Na verdade, ele come dela. Ele se torna um com aquilo que é sagrado quando ele come do sacrifício que ele oferece para Deus. Só que existiam partes específicas que pertenciam ao sacerdote, por quê? Porque era o sustento dele. Ele sustentava a família dele com aquilo que era levado como oferta. Então, se deixasse tudo ali para quem está oferecendo comesse, o sacerdote ia comer o quê? Então não quer dizer que aquilo que o cidadão comia era menos sagrado do que aquilo que o sacerdote comia. Simplesmente era uma questão de direito por causa da herança. Né? A gente viu a respeito disso também nos estudos anteriores, que quando, quer dizer, na semana passada, quando falou a gente na perguntas ali, comentários, alguém me perguntou sobre o dízimo, né? E a gente viu que os levitas, eles não tinham herança na terra. A herança deles era o quê? Era o que era produzido na terra, 10% era levado para o templo e parte daquilo ali era a herança do sacerdote, para que ele vivesse, tivesse o seu sustento juntamente com a sua família. Porém, aquele pedaço que foi para o sacerdote, que é santo, não é diferente do pedaço que a pessoa que levou o sacrifício come, que também é santo. Nesse caso aqui, o pão, ele era feito especificamente para estar ali na mesa diante de Deus e ele era santo, né? Porém, quando ele era removido, para quem que ele era? Para poder dar para o povo lá comer? Não, ele era do sacerdote. Se tornava propriedade do sacerdote. É para você e para sua família comerem. Tá bom? Então, a gente tem que entender isso aqui. Quando a gente lê o texto lá de Mateus de forma isolada, a impressão que dá é que Jesus estava apontando para uma transgressão para justificar a sua própria transgressão. Ou seja, Davi pecou ao comer o pão sagrado, que ele não deveria ter comido. Os sacerdotes profanavam o sábado sem ser condenado, mas eles estavam profanando o sábado. E já que eles fazem isso, e eu sou o Senhor do sábado e sou maior do que cada um deles, então eu posso profanar geral. E quem está junto comigo, profana junto comigo também. A impressão que dá é essa, e eu reconheço que o texto realmente, quando você lê ele de cara, vai. Mas ele está falando, Davi fez errado, o sacerdote faz errado, eu que sou dono do sábado não vou poder fazer errado? Também posso fazer, pronto, acabou. A impressão que dá é essa. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa dessa maneira é que Jesus, Yeshua, ele viveu debaixo da velha aliança. A nova aliança ela só foi estabelecida depois da morte e ressurreição dele. Durante toda a vida dele, ele viveu debaixo daquilo que a velha aliança determinava como pecado ou não. Como o que é santo e o que é profano. O que é permitido e o que não é permitido. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Ele viveu debaixo dessas condições. Portanto, mesmo que a doutrina cristã, que fala que a nova aliança nos isenta da responsabilidade de guardar a lei, fosse verdadeira, mesmo se ela fosse verdadeira, que a partir do momento em que Deus estabelece a nova aliança, nós não temos que guardar a lei, isso não se aplica a Jesus, porque ele não viveu debaixo da nova aliança. Ele viveu debaixo da velha aliança. E se ele transgrediu a lei, ele pecou. Se ele quebrou a lei de Deus, ele pecou, e se ele é pecador, ele não pode ser propiciação pelos nossos pecados, porque ele é igual a cada um de nós. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Jesus ele não veio para cá com um poder sobrenatural de fazer do jeito que ele queria. Ele veio para cá para cumprir as regras. Aquilo que Adão foi incapaz de fazer, que foi ser fiel a Deus. Adão tinha um mandamento para cumprir. Não come da árvore do fruto do bem e do mal. Esse mandamento você tem que cumprir. Ele foi lá e caiu nele. Vem o segundo Adão, e ele tem vários mandamentos, centenas de mandamentos. E ele fala, olha, se você for perfeito em tudo, você pode ser a propiciação pelo pecado lá do primeiro Adão e cobrir o pecado da humanidade inteira. Mas você tem que ser perfeito em tudo. Ao contrário do primeiro Adão que caiu. E o que a palavra de Deus nos diz que ele fez? Ele foi perfeito em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
a palavra pecado, segundo a própria palavra de Deus, lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 4, a definição de pecado é transgressão da lei. Então, o texto de Hebreus está falando claramente que, apesar de Jesus ter sido tentado em tudo conforme nós somos, o diferencial é que ele jamais pecou. Ele jamais transgrediu qualquer lei do Pai. Pronto. Por isso que ele pode ser propiciação pelos nossos pecados. Filipenses 2, 7 a 9. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ou seja, ele não veio aqui para ser Deus na terra, que muda a lei segundo a conveniência dele, que era exatamente o que ele condenava os fariseus de estarem fazendo. Ele não veio para fazer o mesmo e falar, eles fazem, mas eles não podem porque eles não são Deus. Como eu sou Deus, eu vim, eu mudo, e se eu mudo, não vale mais. Né? No momento que eu falar que não vale, aquilo deixou de ser lei. Se eu falar que vale, voltou a ser lei. Parece até o STF brasileiro, né? A lei vale do jeito que eles quiserem, para quem eles quiserem. Jesus não veio para poder agir de maneira hipócrita e desonesta dessa maneira. Ele esvaziou da sua autoridade para se tornar homem, e ao se tornar homem, ele esteve sujeito a todas as nossas fraquezas, mas ele jamais desobedeceu nada. Ele foi fiel em tudo, e por ele ter sido fiel em tudo, ele venceu a morte. E o texto de Filipenses continua. Ele foi fiel até a morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então ele só recebeu a autoridade, o título que ele recebeu, porque ele foi fiel. Agora, se eu leio o texto de Mateus e falo, porque ele é Senhor do sábado, ele invalidou a lei para ele? Peraí, aí é absurdo. Né? Ele, segundo a conveniência dele, ele ia lá e, eu não quero obedecer essa aqui agora. Eu sou o dono de tudo, eu não vou, essa lei não vale mais. Aí, na hora que ele fizesse o que ele queria fazer, a partir de agora a lei voltou a valer, porque eu determino que a lei voltou a valer. Peraí, não. Ele veio para se colocar na mesma situação que nós, seres humanos, estávamos. E mesmo ele se colocando na nossa situação, e estando exposto às nossas fraquezas, ele conseguiu ser fiel em tudo. O fato dele ser o Messias, ou Filho de Deus, não o dava poder para invalidar a lei ou torná-la nula de maneira que ele não fosse imputado como culpado por não cumpri-la. Isso, como eu disse, seria um absurdo total, seria desonesto, né? Deus falando, meu filho, você desce, na hora que a coisa estiver difícil, você vai lá e pede o STF para anular a lei para você, aí você faz do jeito que você quiser. E aí, na hora que já fez o que você precisava, você manda o STF falar que a lei volta a valer. E aí a vida segue assim. Vai chegar no final, você não vai ter culpa de nada. Ninguém vai te prender, não vai acontecer nada com você e você vai morrer e vai ressuscitar. Peraí, não é assim. Não é assim que aconteceu. Né? Imagina só, né? Essa situação que eu estou descrevendo aqui. Se a gente pensar dentro dessa perspectiva, então a gente pode falar o seguinte, então. Jesus, ele pode, né? Se ele pode transgredir o sábado, porque ele é senhor do sábado, ele é senhor do sábado e ele faz o que ele quiser, então ele pode matar, porque ele também é o autor da vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, então se ele matasse alguém, ele não poderia ser imputado de assassino, porque não vale para ele, porque ele é a vida. Né? Já que ele pode transgredir o sábado e não ser imputado transgressor, porque ele é o senhor do sábado, então ele também pode cometer assassinato sem ser imputado o crime de assassino, porque ele é o autor da vida. Ele é a própria vida. Seria absurdo. Ou então eu posso virar e falar que ele pode cometer adultério, porque Paulo fala que ele é o cabeça do marido. Né? Ele está acima da autoridade do marido e o marido acima da autoridade da mulher. Então, se Jesus está acima da autoridade, se, segundo a conveniência dele, ele quisesse cometer um adultério, ele virava e declarava, olha, eu sou o cabeça da família. Acima do homem estou eu. Então eu mando em tudo,
Se eu quiser ter relação com quem eu quiser, eu vou ter e eu não vai ser imputado a mim. Vocês estão vendo? Você pode até virar e falar assim, Marcelo, mas essa argumentação sua é absurda. Sim, igual virar e falar que lá em Mateus ele está afirmando o seguinte, porque eu sou o Senhor do sábado, eu posso transgredir a hora que eu quiser. É absurdo. Mas o raciocínio tem que ser o mesmo. Se a gente quer manter coerência, isso tem que se aplicar para todos os aspectos no qual ele é Senhor. Ele pode, então, fazer o que ele quiser. Ele pode mentir porque ele é a verdade. Então, a partir do momento que ele mente, a mentira passa a ser verdade porque ele é a verdade. Não, não é assim que funciona. Ele esvaziou de toda a autoridade para se submeter a tudo como um ser humano normal, como eu e você. E mesmo tendo feito isso, ele foi fiel em tudo. Ele não se deixou dominar pelo pecado, se contaminar pelo pecado, ele jamais pecou. Ele foi obediente até obediência de morte. Infelizmente, apesar de parecer absurda essas argumentações que eu coloquei aqui, o raciocínio para desenvolver uma doutrina, principalmente nessa passagem de Mateus, de que justifica que Jesus estava falando que porque ele é Senhor do sábado, ele poderia transgredir o sábado, ela nasce de uma interpretação absurda dessa. Mas, como eu já citei anteriormente, infelizmente as pessoas não estão preocupadas em fazer uma análise lógica, racional, uma interpretação equilibrada, levando em conta o contexto. Elas estão preocupadas em justificar aquilo que elas querem justificar para elas mesmas. Entendeu? Era essa a realidade lá de Israel. A autoridade rabínica, quando ela virava e falava assim, não, mas Moisés nos deu autoridade, eles pegavam o texto bíblico, deturpavam o texto bíblico, porque no final das contas não interessava para eles a verdade. Interessava era eles terem uma desculpa para justificar aquilo que eles queriam fazer. E Jesus não era igual a eles. Jesus era o oposto deles. Jesus apontava a todo momento para a obediência à autoridade do Pai. Só que, infelizmente, o sistema religioso cristão hoje cai no mesmo erro do judaísmo naquela época, que é não se preocupar com a verdade de Deus. É se preocupar com a verdade que eu possa extrair do texto, mesmo que o contexto diga algo diferente, para justificar a minha doutrina, porque é a minha doutrina que me satisfaz. É a minha doutrina que me dá a liberdade de fazer o que eu quiser no sábado. É a minha doutrina que não me impõe restrições com relação àquilo que eu posso comer. É a minha doutrina que não impõe restrições ao tipo de vida sexual que eu posso ter. E eu vou procurar um pedacinho de um texto que me dê a capacidade de justificar. Eu não estou preocupado com a verdade. Infelizmente, a maioria ela está indo nesse caminho. E como a gente comentou na semana passada, essa maioria ela está entrando pela porta larga. Por quê? Porque a porta estreita ela é cheia de limitações. Ela é cheia de cobrança. Ela é cheia de imposições e sacrifícios que a gente precisa fazer. E infelizmente a maioria não quer se submeter a esse sacrifício. Então, olha, de maneira nenhuma, Yeshua jamais pecou e jamais torceu o significado da lei ou a sua aplicabilidade para justificar o seu direito de não se submeter a ela. Principalmente, ele não faria isso com a lei que mais é repetida em todo o Antigo Testamento e que foi o sinal estabelecido por Jeová para mostrar que ele é o Deus que santifica Israel, que é a lei do sábado. Ele não ia distorcer ela segundo a conveniência dele. Essa situação de Mateus não é diferente. Ele não estava falando ali, porque Davi errou, eu posso, porque o sacerdote pode transgredir, eu posso transgredir. Na verdade, não tem nenhuma transgressão ali. A questão é essa. Ainda assim, o texto é difícil de entender. Porque parece que ele está falando, eles transgrediram e eu também posso. Só que a questão é, qual é a transgressão que ele cometeu? A gente tem que se perguntar isso. Qual foi o pecado? O que ele estava fazendo ali que ele transgrediu? Mas antes da gente chegar lá, vamos fazer uma análise aqui. Primeiro, a questão do sacerdote. A própria lei determinava, a gente viu lá em Números 28, de que o sacerdote tem que oferecer aquele sacrifício durante o sábado. Então, apesar dele ter usado o termo, né, quando ele fala lá com as pessoas, ele fala o seguinte: os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa.
Mas peraí, o próprio Jesus está falando que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? A gente tem que compreender. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de olhar no manuscrito em hebraico de Mateus para ver se existe alguma coisa diferente ali naquilo que está sendo dito. Talvez eu até faça algum outro comentário posteriormente e adicione a esse vídeo aqui. Mas a impressão que dá é que realmente ele está falando isso, né? Quer dizer, a impressão não, o texto em grego ali está falando isso. Eles violam, mas a verdade é que não existe violação do sábado. Eles trabalham no sábado porque a lei determinou que eles têm que trabalhar no sábado. Então a mesma lei que vira e fala, não, ninguém pode trabalhar no sábado, ela falou para o sacerdote, mas você vai trabalhar. Então não é uma violação, não é uma transgressão. Ele simplesmente faz aquilo que é o direito dele, como sacerdote, fazer. É um direito adquirido dele. Então e talvez essa seja a situação que vivia ali na época, talvez na perspectiva do fariseu, ele via dessa maneira. O sacerdote ele está transgredindo o sábado, mas tudo bem, ele pode, mas é uma transgressão. E aí, quando Yeshua vai se referir a essa situação, ele fala dentro da linguagem daquelas pessoas. Talvez seja isso. Mas claramente, quando a gente lê Números, a própria lei que estabelece a observação do sábado é a lei que manda o sacerdote fazer essas ofertas e esses serviços no sábado. Então não existe transgressão. Existe uma exceção para aquele ato do sacerdote. Agora vamos analisar a situação de Davi. Davi transgrediu ao comer o pão da proposição, ele estava transgredindo a lei, porque Yeshua também fala, né, que Davi, quando ele teve fome, ele comeu o que não era lícito comer. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Então, no texto em grego, Jesus está falando que não era lícito para ele comer. Não era... a palavra ali lícito seria não era legal, né? Seria isso. Mas vamos ver aqui o texto de Samuel, 1 Samuel 21, de 1 a 6, que nos relata o que aconteceu com Davi. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e a qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiverem das mulheres... Por que o sacerdote fala que se ao menos os moços se abstiverem das mulheres? Porque a única restrição, e a gente vai falar disso aqui na frente, que existe para você comer algo sagrado, é que você esteja impuro. Se você estiver impuro por algum motivo, você não pode tocar em nada sagrado, em nada que está lá no templo. Mas quando, como eu disse anteriormente, quando você vai oferecer um sacrifício a Deus no templo, você comia do que era sagrado. Não tinha problema nenhum, desde que você estivesse puro. Se você estivesse impuro, nem lá você poderia ir. Então o sacerdote alerta Davi, olha, eu não tenho pão comum, eu tenho pão da proposição, é pão sagrado. Se pelo menos eles estiverem em um estado de pureza, eu posso dar para eles. Mas, se eles estiverem impuros, eles não podem comer. Continuando. E respondendo Davi aos sacerdotes, ele disse, as mulheres, na verdade, nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Ou seja, nenhum de nós teve nenhum tipo de relação com mulher já há 2 dias. Ou seja, o que ele está falando para eles é o seguinte, nós estamos puros. Basicamente isso. Ninguém aqui está impuro, nós estamos puros. Os vasos dos moços eram santos. Está todo mundo santificado, todo mundo tranquilo, ninguém tá impuro. Ou seja, o pré-requisito da lei de que é você estar puro para comer algo santo, nós
preenchemos ele, não tem nada de errado. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum. Aí é a interpretação de Davi. Davi vira para ele e fala com ele. Além disso, o pão que está aí já é comum. Por que ele é comum? Ele vira e fala, porque hoje se santifica outro no vaso. Ou seja, o pão que está aí como oferta a Deus, que está santíssimo, isso é a interpretação de Davi, o entendimento de Davi, e eu não consegui aqui, não conheço passagem bíblica que contradiz o que Davi está falando aqui, ou que nega o que Davi está falando aqui, mas o entendimento de Davi é o seguinte, a partir do momento que você removeu o pão dali, e você santificou outro pão, esse pão já não está mais como oferta ao Senhor. Então ele já não é ele não é santo. Essa é a interpretação de Davi. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor. Ou seja, já não estavam mais como oferta, eles tinham tirado. O sacerdote, como aquilo pertence ao sacerdote, o sacerdote poderia levar para a casa dele, para comer o pão, né? Porque era herança dele. Porém, se estava na mão do sacerdote, o sacerdote poderia dar a Davi. Esse é o meu entendimento. Não teria problema nenhum dar a Davi, desde que Davi estivesse em um estado de santificação. Por exemplo, como eu citei no início, parte do sacrifício era de propriedade do sacerdote. Então, se você fosse comer, participar de uma festividade na casa de um sacerdote, a comida que o sacerdote tem ali na casa dele é santa. Porque tudo que vai para a casa dele vem do dízimo, vem das ofertas, vem dos sacrifícios que são levados no templo. Ou seja, você só poderia entrar na casa de um sacerdote para jantar, para almoçar, para tomar um café, para fazer qualquer coisa, se você estivesse em um estado de santificação. Porque toda a comida dentro daquela casa era santa, porque veio de algo santo. Agora, quer dizer que o sacerdote ele era proibido de ter visita na casa dele por toda a vida dele, porque ele não poderia dar comida para ninguém que não fosse sacerdote? Eu não conheço o texto que diga isso. Eu, sinceramente, desconheço. Se, de repente, alguém conhece, posta nos comentários aqui e me alerta, mas eu desconheço. Então, a partir do momento que Deus entrega o alimento para o sacerdote, é responsabilidade do sacerdote saber que, se alguém comer na casa dele, né, ou se ele der aquilo para algum necessitado, que aquilo ali é santo e que não pode ir para a mão de qualquer pessoa impura. E esse papel o sacerdote cumpriu. Olha, esse pão é meu. É meu. Já tirei, já santifiquei o outro, esse aqui eu já estou tirando, é para mim. Então, eu posso te dar desde que você esteja puro. Então, no meu entendimento aqui, não aconteceu nada de errado aqui. A não ser que exista algum outro texto que fale claramente que existiu um pecado aqui por parte de Davi e por parte do sacerdote. Mas, no meu entendimento, não aconteceu. O texto de Levíticos deixa claro que o pão é sagrado e que pertence aos sacerdotes. O evento narrado aqui em 1 Samuel mostra que Davi ele não entrou no templo e pegou os pães sem pedir permissão e saiu comendo os pães. Não foi isso que aconteceu. Ele pediu os pães a quem os pães pertenciam. Então ele chegou para o sacerdote e pediu, você pode me dar? Tudo bem, te dou nessa condição. Está todo mundo santificado? Todo mundo puro? Tá. Então beleza, pode levar. Segundo a própria lei, o requisito para alguém comer alguma coisa santa era o fato de estar puro. Ou seja, não ter tido contato com nada que tornasse a pessoa impura. O sacerdote alerta Davi com relação a isso, antes de consentir em entregar a ele os pães. Como eu disse aqui, a questão é se existe algum texto que proíbe o sacerdote de dar aquilo que pertence a ele para outra pessoa comer. Eu desconheço. Né? Ou se existe alguma outra passagem que claramente faz menção ao que está dito aqui em Samuel, condenando Davi por ter cometido um pecado. Né? Se eu não me engano, se Davi tivesse cometido um pecado aqui, ele era culpado de morte. Deveria ser pena de morte para ele se ele tivesse feito isso. Tocado em algo santo que ele não poderia ter tocado. Seria pena de morte.
Então a gente tem que ter isso em mente. Então todos os dois casos aqui, primeiro, o caso do sacerdote que trabalha durante o sábado, era um direito do sacerdote. Ele era a autoridade dentro do templo, recebida pela própria lei, para poder trabalhar durante o sábado. Na questão aqui do pão, é um direito do sacerdote. Ele tem autoridade sobre aquele pão que pertence a ele, portanto, se ele permitisse que alguma outra pessoa comesse do pão, era a autoridade dele. Ele deveria entender as circunstâncias para que aquela pessoa tivesse acesso àquele pão. Né? Como o exemplo que eu dei, se a pessoa fosse tomar um café na casa dele. Então, o ponto que Yeshua mostra aqui para os fariseus é o seguinte. Não vou falar agora não, porque eu tenho aqui no meu script aqui mais para frente. Vamos seguir o meu script aqui, senão eu me embolo. A questão, então, que a gente tem que analisar é o seguinte. Existe alguma transgressão naquilo que Jesus estava fazendo, quando ele estava ali no campo? Né? Quando a gente analisa a transgressão que Yeshua estava sendo acusado de cometer, nós vemos que, na verdade, não existe nenhuma transgressão ali estabelecida na lei de Deus. Mas existe a transgressão na lei rabínica. Então, quando Yeshua vai no campo, pega ali uma espiga de sei lá o quê, e começa a debulhar, começa a amassar ela ali para poder tirar o pistacho ali, né? Quebrar o negocinho do pistacho para comer, sei lá o que ele estava comendo. E na Bíblia não existe nenhuma transgressão, não existe nenhum pecado quanto a isso. Mas na literatura rabina existe. Para os fariseus, arrancar o fruto da árvore no dia de sábado, debulhar para poder comer e mastigar, né? Você tirou da árvore, debulhou e mastigou. Isso é o mesmo que fazer uma colheita, bater o produto ali para poder tirar os grãos e depois triturar os grãos. Então o ato de alguém passando numa beira de uma plantação, ele pegar aquilo ali para poder comer, para o farisaísmo, era o mesmo do trabalho de uma colheita e da preparação do alimento. Era exatamente a mesma coisa. Eles equipararam essas coisas e atribuíram ao fato de alguém pegar para comer para o próprio sustento dela como se fosse um pecado. Então o farisaísmo determinou que aquilo era errado, mas a lei de Deus não determina. O problema com esse pensamento é que essa regra estabelecida pelo judaísmo, ela tornava impossível que uma pessoa pobre, um morador de rua, ele se alimentasse durante o sábado. Algo que a própria lei de Deus determinou como um direito para ele, que era o de entrar na terra de alguém e colher algo para o seu sustento. Isso é um direito estabelecido da lei de Deus. Só que com as regras rabínicas, o morador de rua, por exemplo, o indigente lá em Israel, se ele quisesse andar segundo as leis rabínicas, ele não poderia ir lá comer. Ele tinha que ficar com fome o sábado inteiro. Então, talvez seja isso que eles queriam, né? Eu vou lá pedir ajuda do rabino e eu vou me tornar servo do rabino. O rabino vai mandar em mim, porque eu vou sempre depender dele para comer no sábado. Em Deuteronômio 23, versículo 24 e 25, nos diz o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartardes. Porém, não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. O que o texto está falando aqui? Exatamente disso. Se você está com fome e você passou ali do lado da plantação de alguém, você tem todo o direito de pegar para se alimentar, porque você está com fome. Mas você não tem direito de ir lá fazer colheita no quintal de ninguém. Né? Uma prática, né, que às vezes a gente considera normal, mas quando a gente começa a entender a lei de Deus, a gente percebe que, peraí, não é normal. Né? Por isso que no estudo passado a gente falou a respeito da justiça de Deus e da justiça dos fariseus. Da justiça de Deus e da justiça do sistema religioso. Quantos de nós já não foi culpado de passar no caminho na roça, né, na estrada de chão, e aí você vê uma plantação de milho, e você vai lá e tira o milho e bota no porta-mala do seu carro e leva para poder depois fazer um milho em casa. A gente acha que não tem nada a ver. A gente não considera isso um roubo. Um pouquinho, peguei umas 10 espigas de milho ali para fazer um milho assado, fazer um milho cozido, coloquei no porta-mala.
Mas o que a lei de Deus fala para o povo de Deus? Quando a gente está vivendo dentro da realidade do reino de Deus, o que nos governa é a lei de Deus. E o que a lei de Deus nos fala a respeito disso? Olha, se você estiver andando com fome, passando na beirada da plantação de alguém, pode entrar lá e comer. Mas não carrega não. Não carrega não porque não é seu. Se você carregar, você está transgredindo a lei de Deus. Mas se você quiser sentar lá na beirada do pé de goiaba e comer goiaba até encher, não tem problema nenhum. Só não carregue, porque aí você está colhendo. E você não tem o direito de colher na terra de ninguém. Então, o texto de Deuteronômio deixa claro que existe uma diferença entre o pegar para comer e o colher. Só que na visão do judaísmo, eles colocaram da mesma maneira. Eles equipararam as duas coisas. Se você parar sequer para poder pegar uma goiaba, você está colhendo, você está transgredindo o sábado por causa disso. E Yeshua estava sendo acusado de transgredir o sábado por algo que Deus, na verdade, permite que ele faça. Ou que qualquer pessoa fizesse no sábado. Então, isso aqui deixa claro que existe uma diferença, sim, entre arrancar uma fruta para comer e fazer uma colheita. Esse texto aqui deixa isso claro. Então, os judaístas equipararam e declararam ilegal fazer aquilo que a lei não determinou como transgressão do sábado. Portanto, o que Yeshua está dizendo aqui não é que por ele ser senhor do sábado, ele poderia transgredi-lo. O que ele está dizendo aqui é que por ele ser senhor do sábado, ele não estava sujeito às regras impostas por eles, que tornavam o sábado um peso e um sacrifício que impedia até mesmo as pessoas de se alimentarem conforme permitido pela própria lei. Então, a impressão que me dá quando eu olho para esse texto, que é realmente um texto confuso, é de que, e eu já disse, não sei se a minha interpretação está correta nisso aqui, mas quando ele fala a respeito, Davi violou, os sacerdotes violaram, Jesus não pode estar falando baseado na lei, porque a lei não diz isso. A lei não diz. O texto bíblico não diz que Davi violou, e o texto bíblico não diz que o sacerdote viola o sábado. Mas, provavelmente, dentro da realidade do judaísmo da época, eles tinham essa interpretação. Aquilo que Davi fez foi uma violação. Aquilo que os sacerdotes fazem é uma violação. E aí Yeshua, como eu estou falando para vocês, isso aqui é a minha perspectiva do porquê que ele usou essa expressão de eles violam o sábado, se na verdade a gente consegue ver na lei que não tem uma violação ali. Por que ele usou essa expressão? Ele usou essa expressão para mostrar para eles o seguinte, olha, para vocês, Davi violou. Para vocês, o sacerdote está violando. Só que é um direito deles. Se você for lá ler, inclusive ele questiona, né? Vocês não leem, não? Vocês não se informam, não? Por que Davi foi lá? Como que Davi foi lá e comeu? Então o que ele estava chamando a atenção deles ali é o seguinte, olha, se vocês entenderem o que realmente está escrito na palavra de Deus, vocês vão ver que era um direito do sacerdote ter dado pão para Davi, porque o pão pertencia ao sacerdote. Era um direito do sacerdote trabalhar no sábado, porque é a autoridade que Deus deu ao sacerdote. Da mesma maneira, Deus deu autoridade a mim para que eu viesse pregar a lei dele sem acrescentar e sem diminuir da mesma. Porque nenhuma vírgula daquela lei vai ser omitida. E eu vim para pregá-la na sua plenitude. E eu sou o Senhor do sábado. E ao ser Senhor do sábado, eu não estou aqui para poder me submeter às imposições de vocês que fizeram o sábado virar algo tão cansativo, tão penoso, ao ponto de sacrificar até mesmo o pobre, que não tem mais direito de comer por causa da religiosidade de vocês. Então, ele não estava clamando a autoridade do sábado para transgredir o sábado. Ele estava clamando a autoridade do sábado para não se submeter à autoridade deles. É isso que Yeshua estava falando ali nessa passagem. E aí a gente chega no evento 5. Passamos aí do evento. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o meu raciocínio. Eu reconheço, volto a reconhecer aí que não é realmente um texto muito simples de se analisar, mas quando a gente analisa... Primeira coisa, assim, só para simplificar, de tudo que eu falei aqui, só para simplificar. Primeira coisa, Jesus não fez nada que a Bíblia
impede ele de fazer. Então, uma coisa é clara na situação. Eles se incomodaram com Jesus porque eles estavam pegando, debulhando e comendo. Isso é uma regra rabínica, eles estavam quebrando uma regra rabínica. Então, Jesus não estava quebrando a lei de Deus do sábado. Ele estava quebrando uma regra rabínica. Isso aí é claro. O ponto mais difícil de entender ali é o uso dessas duas referências que ele faz dos sacerdotes e de Davi, e que, segundo o meu entendimento, como eu já compartilhei com vocês, aí se explica dentro dessa perspectiva de que, na verdade, não existia nada errado em nenhuma das duas situações também. Eles faziam aquilo que era direito deles fazer. Exemplo 5, estamos acabando. Yeshua cura no sábado. Mateus 12, 9 a 14, Marcos 3, de 1 a 6 e Lucas 6, de 6 a 11. Então, logo após ele estar passando ali na seara, o texto de Mateus fala que ele foi para uma sinagoga deles. Provavelmente aqueles que já estavam ali incomodados, né? Esse cara está brincando com a gente. Já estavam seguindo ele, entrou para a sinagoga, já entraram junto. Porque aí o texto diz o seguinte: e partindo dali, daquele campo ali onde ele teve esse debate com eles, chegou à sinagoga deles. Ou seja, os próprios caras que estavam enchendo a paciência dele ali, ele chegou lá na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Estavam tentando arrumar uma armadilha aqui para ele. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grande multidão, e ele curou a todos. Então, eles já tinham ficado chateados com a resposta que ele deu lá no campo. Eles tentaram armar uma segunda situação ali dentro da sinagoga com aquele homem que tinha a mão mirrada. E quando ele cura, agora a gente vai matar ele. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que ter na nossa memória, é que se Jesus estava transgredindo o sábado, quando ele estava comendo lá no campo, se ele transgrediu o sábado quando ele curou aqui, por que quando ele foi acusado pelo Sinédrio, lá no momento da crucificação dele, eles não usaram a transgressão do sábado como motivo para a crucificação dele? Por que eles não conseguiram levantar nenhuma acusação contra ele? Por que eles tiveram que pagar falsas testemunhas para tentar levantar mentiras que justificassem a crucificação dele? Porque todas as situações que aparentemente ele transgrediu o sábado e que o cristianismo usa isso para justificar de que o cristão não precisa obedecer o sábado, todas essas situações foram diante de fariseus e de escribas. E aí quando eles foram fazer o julgamento dele lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, onde estava todo mundo de Israel reunido em Jerusalém, não apareceu um para poder virar e falar assim: eu lembro do dia que ele estava lá no campo transgredindo a lei de Deus. Eu lembro do dia que ele curou. Eu lembro do dia que ele fez isso. Ninguém apareceu para falar por quê? Porque eles sabiam que nada que ele fez foi transgressão da lei de Deus, mas transgressão da lei deles. E eles não tinham coragem de utilizar a própria lei deles para condená-lo. Porque eles sabiam que isso seria uma falsa acusação de crime contra ele. Então a gente tem que ter isso em mente. Mas aqui nessa situação, novamente, Yeshua confronta a hipocrisia das regras impostas pelos homens que tornaram o sábado um peso, né? Fizeram do sábado um peso. E fizeram com que a lei de Deus se tornasse algo que não tem nenhum tipo de misericórdia ou compaixão, nem mesmo por alguém que estava sofrendo uma doença. E aí ele mostra para eles: olha, Deus não estabeleceu a lei para isso. Ele não colocou a lei para poder fazer com que o homem seja massacrado, né? Que a interpretação fria da lei ela seja superior ao bem que você possa fazer a alguém. Então ele joga isso na cara dele. Desse momento aqui em diante, né, na 24ª semana de ministério, ele passa então a ter conhecimento, discernimento de que
eles vão arrumar qualquer motivo para poder matá-lo, e ele já começa a se precaver, já começa a evitar determinadas regiões e lugares que são controladas pelos fariseus, porque ele sabe que a qualquer momento eles vão arrumar um jeito de matar. Aí a gente chega no sexto evento. Yeshua cura a muitos. Mateus 12, 15 a 21, Marcos 3, 7 a 12. Vou ler com vocês aqui Mateus 12, 15 a 21. Jesus, sabendo isso, ou seja, que eles estavam querendo matá-lo, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Ou seja, não conta para ninguém aonde que eu estou, não fala para aquela turma de lá não, porque eles vão aprontar para o meu lado. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada. Então apagará o mourão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. O curioso aqui é que na profecia de Isaías, que está sendo citada aqui em Mateus, não fala em seu nome os gentios esperarão, mas fala na sua lei os gentios esperarão. Novamente, eu não tive a oportunidade de checar no manuscrito em hebraico, e talvez, quando eu tiver a possibilidade, eu faça algum anexo aqui a esse vídeo. Mas a profecia de Isaías fala o seguinte: não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas, ou os gentios, aguardarão a sua lei. Qual lei que Yeshua vinha pregando até então? Qual lei que ele vinha enfatizando que as pessoas deveriam viver em obediência a ela? Exatamente a lei de Deus. E Isaías estava profetizando exatamente isso, que eles, os gentios, aguardariam na lei dele. Só que Isaías continua, além do que está citado ali em Mateus, Isaías continua e fala o seguinte: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Jeová, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então, exatamente isso que a gente viu até agora, nessa série que a gente está fazendo, em inúmeras oportunidades, que Yeshua veio para cumprir. Ele veio para cumprir o estabelecimento da aliança com Israel, para trazer Israel ao arrependimento, para fazer o teshuva, retorno para Deus, se arrepender dos pecados que Israel cometeu no passado e terem nojo deles e andarem em obediência aos mandamentos de Deus. E a partir do momento que ele estabelecesse essa aliança com Israel, então Israel seria capaz de cumprir o propósito para o qual eles foram escolhidos, que é ser luz para as demais nações da terra, ensinando às outras nações tudo aquilo que o próprio Yeshua ensinou dentro da terra de Israel. Foi exatamente isso que ele veio fazer. E aí, a gente chega... Peraí, deixa eu ver um negocinho aqui que eu anotei, estou meio confuso. Isso mesmo. Tá, então é isso mesmo. A gente chega no evento 7, que é a escolha dos 12 apóstolos, que está em Marcos, capítulo 13, versículo 19, capítulo 3, versículo 13 a 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16, que diz o seguinte: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou.
Então os apóstolos foram enviados. Aqui a gente viu que a perseguição a Yeshua começou a se intensificar, o desejo de matá-lo começou a se intensificar. Então o que é que ele faz? Ele nomeia 12 e ele envia, né? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então ele envia esses 12 para ajudar ele a cumprir o propósito. Ele não poderia se expor tanto mais quanto ele estava se expondo antes. Então agora, através dos 12, ele poderia cumprir a sua missão de anunciar o evangelho do reino à terra de Israel até o dia em que ele cumprisse ali o propósito da sua morte e crucificação. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que Yeshua, ele continua confrontando a realidade da hipocrisia do sistema religioso que dominava Israel. Ele mostra para eles que a submissão dele é somente à autoridade do Pai, que ele tem compromisso com aquilo que o Pai estabeleceu como verdade, e não a aquele sistema no qual eles deturparam a palavra de Deus, fazendo com que a lei de Deus se tornasse algo insuportável, né? Ele expõe isso de maneira muito clara nessas passagens que a gente viu hoje. Ele teve que lidar com isso. E para concluir aqui, eu quero ler com vocês Isaías 28, do versículo 9 a 14, que é uma representação profética do que viria a acontecer com Israel e que realmente aconteceu nos dias de Yeshua. O texto diz o seguinte: a quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseres ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, o que o profeta Isaías está falando aqui é exatamente aquilo que estava se cumprindo nos tempos de Yeshua. Eles distorceram tanto a palavra de Deus, que a palavra de Deus passou a ser um amontoado de regras e de imposições e de limitações, ao ponto de que o povo não tinha mais liberdade para comer no dia de sábado. Ao ponto de que um pobre e um necessitado, ele não tinha o direito de ir num campo e pegar uma fruta ou pegar uma espiga de alguma coisa para ele se sustentar. E o profeta já havia previsto que a maneira como eles lidariam com o sistema religioso levaria a isso. Levaria a se tornar, a lei de Deus se tornar algo insuportável. Não a lei de Deus, a deturpação daquilo que a lei de Deus estabeleceu como verdade. Né? O próprio Yeshua lá, quando ele fala a respeito do sábado, ele fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que ele estava querendo dizer aquilo ali? O sábado ele foi feito justamente para nos trazer descanso. Para que a gente não trabalhe como um burro de carga. Quer dizer, segundo a lei de Deus, nem o burro de carga pode trabalhar no sábado. Até o seu animal tem que descansar no sábado. Mas nós não deveríamos trabalhar como um burro de carga do gentio, que trabalhava 7 dias na semana como um animal, sem descanso, e se matava. E a lei de Deus, ela veio, e o sábado principalmente foi estabelecido, para trazer descanso, para trazer refrigério. Um tempo para você estar com a sua família, estar com seus filhos, um tempo para você estar na presença de Deus, um tempo para você dormir o dia inteiro, para você acordar mais tarde. E aí o que o judaísmo fez? O judaísmo fez com que aquilo se tornasse algo pesado, cansativo, uma opressão, ao ponto de que as pessoas que passavam a rejeitar o sábado, elas passavam a rejeitar tudo. Ah, não dá mais. Não dá mais para poder tentar obedecer a Deus, porque é insuportável. Então, em vez de atrair as pessoas para Deus, eles fizeram com que aquilo se tornasse tão chato, tão cansativo, tão sem falta de amor, de misericórdia, de compaixão, que em vez deles construírem a fé das pessoas, eles estavam destruindo a fé das pessoas. E isso está profetizado aqui em Isaías.
vai virar mandamento, 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 regra, 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 um pouco aqui, um pouco ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... ao ponto que você não pode fazer mais nada. E isso para o quê? Para que vocês caiam, né? O texto diz aqui, para que vocês caiam para trás, se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Vocês, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. E o problema é que, infelizmente, aquilo que a gente vê como foi uma verdade no tempo de Yeshua, ele não é diferente no tempo de hoje. O sistema religioso de hoje, ele segue exatamente o mesmo padrão que aconteceu no tempo de Yeshua lá em Jerusalém. Exatamente a mesma coisa. Né? Eles deixam a lei de Deus de lado, impõem os seus dogmas, as suas tradições, para poder exercer domínio sobre as pessoas que fazem parte do sistema religioso deles. Seja a Igreja Católica, a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Maranata, a Adventista, qualquer outra. São imposições de homens, regras de homens, e você tem que se curvar debaixo da autoridade do homem, porque se você não se curvar debaixo da autoridade deles, você está indo contra a autoridade de Deus. Exatamente aquilo que os rabinos faziam. E são mandamentos e mandamentos e mandamentos. E aí você pode virar para mim e falar assim, não, Marcelo, mas você não está justamente apresentando uma visão bíblica que nos leva a compreender que Jesus ensinava a obedecermos mandamentos? Por que você está reclamando então de mandamentos? Mas peraí, existe uma diferença entre nos submetermos aos mandamentos de Deus e nos submetermos aos mandamentos de homens, que Deus jamais nos impôs a nós. Faz uma diferença muito grande. Então a gente tem que compreender isso. É isso que levou Israel à ruína e, infelizmente, é isso que tem destruído a vida de muitas pessoas dentro do próprio cristianismo. Porque eles apresentam... Primeiro, não existe lei, mas você tem que ser fiel no dízimo. Mas você não pode deixar de vir na igreja no domingo. Mas você não pode deixar de frequentar os cultos de semana. Mas... você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Você não pode ter relação sexual dessa maneira. E um monte de regra que no final as pessoas veem tamanha incoerência entre não existe lei, mas nós temos aqui um monte de lei que nós criamos e que você tem que se submeter a ela, porque se você não se submeter, nós vamos mandar a comissão na sua casa e vamos te excluir do hall de membros. Que aí a pessoa vira e fala assim, peraí, não faz sentido. Se não existe lei, e eu tenho que obedecer lei, então é tudo uma mentira. Aí o que as pessoas fazem hoje em dia? A maioria está perdendo a sua fé. A maioria que está dentro da igreja, eles veem a incoerência falam uma coisa e fazem outra, que no final das contas eles falam, não faz sentido. Ou tem lei e eu tenho que me submeter a todas, ou não tem lei e eu não tenho que me submeter a nenhuma. Inclusive a lei deles querendo que eu vou lá na igreja todo domingo. Inclusive a lei deles querendo que eu dou 10% do meu dízimo lá no gasofilácio deles para sustentar o pastor. E aí quando a pessoa vê a ignorância, vê a hipocrisia de pegar apenas aquilo que lhes convém no texto bíblico, o que elas falam? Sabe de uma coisa? Eu estou sendo enganado e nada disso é verdade. E aí ela acaba indo para o ateísmo, acaba rejeitando o próprio Yeshua. Então isso aqui que Isaías está falando, de que vão ser mandamentos, mandamentos, regras, 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 ele não está falando da lei de Deus, ele está falando da lei de homens, que vão fazer com que a coisa fique tão confusa, tão pesada, tão sem nexo, sem lógica, que as pessoas vão ser levadas a cair, a se tornarem presa desse sistema e a destruírem a elas mesmas. Isso foi um alerta para o povo de Israel, que não ouviu e que pagou um preço por causa disso, e é um alerta para a igreja hoje, para aqueles que se declaram povo de Deus, mas que continuam no mesmo erro de Israel, ignorando aquilo que o próprio Yeshua veio para apresentar como a lei que seria luz para os povos, os gentios que aguardariam na sua lei, e a lei dele ele deixou claro, eu não vim para falar a minha própria doutrina, mas a doutrina do Pai que me enviou, eu vim para falar as palavras dele, e eles querem desviar as pessoas disso para levá-las a se tornarem escravas do sistema religioso que eles impõem. E isso, infelizmente, tem levado pessoas a perder a sua fé. Então que o Jeová tenha misericórdia de cada um de nós, que ele possa nos ajudar a restaurar a verdade dele, nos conduzindo para o propósito no qual a nova aliança foi estabelecida, que é
né, a renovação da aliança, nos levar de volta para a aliança de Deus, cumprindo o propósito de sermos um povo santo, né, que foi o que ele prometeu lá a Abraão e à nação de Israel, a fim de que nós possamos cumprir o chamado de ser luz para as nações da terra, anunciando o evangelho do reino a todos os povos, até o tempo em que Yeshua venha para estabelecer o seu reino. Então, a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje e eu fico aberto aí para comentários, perguntas e qualquer outra coisa. Críticas. Então vamos ver aqui alguns comentários que já tem. Shabbat Shalom, irmão Marcelo, da Fátima. Shabbat Shalom, Fátima. Andresa, ele ainda deveria ter assado o milho. aí o escândalo ia ser maior. Imagina, tirasse o milho, colocasse ali numa fogueirinha ainda, ia ser problemático. Entendo que Yeshua mostrava aos fariseus que a preservação da vida era mais importante que qualquer outra coisa. Lá em Israel, os hospitais e serviços essenciais, a preservação da vida são abertos. Ô Fátima, por exemplo, quando ele cura ali, ele fala, né, a respeito do fazer o bem no sábado, ele estava mostrando isso mesmo, né, que inclusive isso é um princípio que existe dentro do próprio judaísmo, de que a vida ela está superior ao cumprimento de leis ali restritas, entendeu? Se por algum motivo você tiver que quebrar uma lei para preservar uma vida, o objetivo maior de Deus é a vida humana. Então, imagina, porque é um sábado, eu vou deixar de ajudar, de salvar alguém que, né, sei lá, a casa está pegando fogo, eu vou ter que entrar, quebrar a porta da casa para resgatar. Mas não, eu não posso porque hoje é dia de sábado. Então eu vou cruzar o braço e vou ver a casa pegar fogo. Né? Eu não vou fazer isso de maneira alguma. Mas, infelizmente, às vezes o sistema religioso, às vezes o radicalismo, a questão da letra morta, que o próprio Novo Testamento trata, né? Paulo, se eu não me engano, trata disso, da letra morta, fria, sem vida, ela às vezes pode conduzir pessoas a agirem dessa maneira. Elas se tornam tão radicais, tão presas à letra da lei, que elas esquecem o sentido maior da lei, que é a preservação da própria vida. No caso lá da situação de Davi, eu já vi pessoas utilizarem esse argumento para virar e dizer, mas Davi estava morrendo de fome. Não estava. Não foi um pedaço de pão que salvou a vida dele. Entendeu? Não acho que a situação ali era que ele estava morrendo de fome. Ele estava com fome, com certeza, e senão ele não teria tido a atitude ali mais desesperada de ir lá pedir o pão ao templo. Mas não era o fato de que ele estava morrendo de fome. E Jesus também, junto com os apóstolos ali, ele também não estava morrendo de fome, por isso ele precisou pegar o milho ali. Na verdade, o que fica claro para a gente ali é o seguinte, não existe transgressão da lei. Não existe. Não existe mandamento que você não possa pegar, como eu deixei claro aqui para vocês, era um direito do pobre. O pobre, o cara que morava na rua, lá em Israel naquela época, não tinha terreno, não tinha nada, como que ele ia comer no sábado? A única maneira dele comer no sábado é entrar lá na fazenda de alguém, pegar um negócio e comer. Mas o sistema religioso já não permitia ele fazer isso mais. Então, naquele caso lá de Davi, não era uma questão de é uma questão de vida ou morte, e aí ele teve que transgredir a lei para poder fazer isso. Não vejo isso lá naquele texto. No caso do homem da mão mirrada ali, já ele deixa isso bem claro, que fazer o bem é algo acima de qualquer coisa. José Tapes colocou aí Arão. Arão, o que foi, José Tapes, que você colocou Arão? Não estou lembrando aqui do que foi. O que eu posso ter falado? Talvez deve ser que eu falei algum nome errado, mas é normal. Às vezes vem uma coisa na minha cabeça, na minha boca sai outra coisa que eu estou pensando ao mesmo tempo, mistura, mas é isso aí. Se tiverem alguma outra pergunta, alguma dúvida, algum comentário, eu fico aqui à disposição para responder.
eu falei que ia ser menos, acho que foi uns 10 minutos. Falei que ia ser menos do que das últimas semanas, acho que foi uns 10 minutos a menos só. Imaginei que ia ser mais ou menos 1 hora e pouquinho, eu acho que foi 1 hora e mais de 1 hora e meia, 1 hora e 35 minutos de estudo. Parece que não temos mais comentários, então nós vamos ficando por aqui. Espero que esse estudo tenha lockdown no sábado. Porque você falou filhos de Abraão. Já nem lembro mais, Eutápios, aonde que eu falei filhos de Abraão. Mas se foi no contexto dos sacerdotes, então são filhos de Arão. Então eu falei errado. Lockdown no sábado, o Renes falou aí. O sábado é dia para lockdown mesmo, né? Dia para ficar em casa, não fazer nada, tranquilo, relaxado, descansando. Inclusive tirar da nossa mente, né, as preocupações do dia a dia. Às vezes a gente fica lendo coisas de política durante a semana inteira, nos estressando com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no nosso país, na sociedade e tal. E aí às vezes a gente entra no sábado e continua com isso. Continua martelando essas informações que nos deixam ansiosos, nos deixam preocupados. E o sábado ele é para descanso não só do nosso corpo físico, mas da nossa alma, do nosso espírito. Então é um momento da gente se desligar disso, nos entregar realmente nas mãos do Senhor, descansar no Senhor. Né? O significado do sábado é justamente descanso. Então é hora da gente descansar no Senhor e falar que, olha, aconteça o que acontecer, o meu Deus está em controle e Ele é que vai... A vontade dele é que vai se cumprir. Né? Agora entendi, Renes. O Renes falou, lockdown dos fariseus para o pobre. O pobre não podia nem comer no sábado. Realmente era aquele lockdown radical no sábado. Gente, eu acho então que chegamos ao fim, sem mais comentários. Então que Jeová abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, livres aí, principalmente quem está no Brasil, né? A gente que está de fora aqui, parece que a coisa no Brasil está ficando cada vez mais difícil aí com as atitudes dos governadores, etc., criando restrições cada vez mais. Que Jeová tenha misericórdia aí de cada um de vocês, que vocês tenham tranquilidade, e que acima de tudo que o Senhor nos livre aí de todo mal e nos dê a vitória. Sabendo que o nosso reino não é reino deste mundo, mas é o reino que está por vir. Será estabelecido neste mundo. Né? Ao contrário do que alguns falam, nós vamos lá para o céu. Não. O nosso reino não é deste mundo, ele vem de cima, mas ele vai ser estabelecido aqui nesse mundo. E que a gente possa estar orando para que ele venha a ser estabelecido o quanto antes. Né? Quanto antes. Então, Jeová abençoe a todos vocês. Shalom. Até o próximo sábado, se Jeová assim nos permitir.